Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Não vá para outro lugar agora, senão para o seu assento. Para os irmãos que de repente não puderam vir aqui no domingo, né? É bom estar de volta, é bom estar aqui. Ficamos um mês fora, quase um mês fora, né? É muito bom estar aqui. E você que já não vi há algum tempo, depois venha me dar um abraço, tá bom? Não faça cerimônias, por favor. Eu já abracei muita gente, mas dá para abraçar mais alguns ainda, tá bom? Sem problema nenhum. Abra a sua Bíblia no livro do profeta Daniel. Amém? Capítulo 5, nós vamos continuar nosso estudo desse lindo livro, profundo livro, magnífico livro, o livro do profeta Daniel. E é um livro que tem sido redescoberto hoje em dia. Os teólogos têm se inclinado diante deste livro, porque como esse livro é profético e como ele é magnífico, principalmente o seu capítulo 2, que nós já vimos, não é? É um profeta que tem sido, os teólogos têm voltado a estudá-lo, a pesquisá-lo. Para quem não sabe, a teologia é a mãe de todas as disciplinas. É que hoje não, um tempo atrás, houve muita mistura com a teologia, a filosofia começou a entrar, a psicologia, a sociologia. Então a teologia acabou assim ficando meio que contaminada, mas é impressionante como ela está voltando à tona. Os jovens estão procurando estudar. Os jovens estão procurando a teologia, há um sem número de pessoas procurando isso, né? Porque é a mãe de todas as disciplinas. Se você pensa em medicina, em pedagogia, a teologia é a mãe de tudo isso. Mãe de tudo isso é a teologia. Amém? Então que você deguste esse profeta comigo, que você possa aprender um pouco mais sobre esse profeta. Amém? Como nós ficamos um mês fora, no capítulo 1, nós vimos que Deus corrige o povo dele. O povo dele, o próprio povo de Deus é levado para a Babilônia, e Deus permite isso, para ensinar o seu povo. Deus usa todos os meios para nos ensinar. Você que gosta de Deus te ensinar só na boa, olha, irmão, sinto lhe dizer, às vezes não é na boa não. Às vezes você é levado ao mar largo para aprender algumas coisas. Entendeu? Então Deus permite que o povo dele, é Deus que levanta na verdade o Nabucodonosor. Então no capítulo 1, o povo de Deus é levado para a Babilônia, alguns jovens aparecem ali, e aqueles jovens, eles decidiram firmemente não se contaminar. O Daniel e os seus companheiros decidiram não se contaminar com o mundo babilônico, que era a sede, o centro de toda a terra. Se você quisesse assim o glamour, era para a Babilônia que você ia. É lá que estava a sede tecnológica da época, a sede de todas as áreas, é ali que estava. E lá se encontrava o povo de Deus, que o próprio Deus levou para corrigir o povo. Vamos falar uma frase aqui. Junta as suas mãos assim, olha. Junta as suas mãos assim e fala: Senhor meu Deus, pode me corrigir. Fala com fé. Diga: Senhor meu Deus, pode me corrigir. Amém, irmãos? Tudo bem? Não vai gemer não? Porque às vezes alguns discípulos gemem e pulam do barco. Não é assim? Alguns pulam do barco. Não vai gemer não, irmão. Lembra lá quando os discípulos falaram assim: Senhor, você não está vendo que estão morrendo? Alguns estão falando isso aí, nem era nada a ver, não tem nada a ver com morte. Deixa o Senhor te corrigir. Só que assim, pode doer, tudo bem para você? Esse amém está meio amarelo, hein? Nada contra o amarelo. O Senhor pode te corrigir? Amém. Irmãos, eu quero ser corrigido pelo Senhor. Lembra o que o Davi disse? Caia eu nas mãos do Senhor e não na mão dos homens. Seja corrigido, porque com certeza lá no finalzinho você vai aprender uma grande lição. Amém? Então Deus fez isso. E Daniel e seus companheiros estão na Babilônia, e eles decidem firmemente não se contaminar. Muito embora, diga-se de passagem, o rei trocou os nomes deles.
Quando era do rei para com eles, o rei os chamava com os nomes das divindades babilônicas. Mas quando eles se relacionavam, eles chamavam com os nomes deles. Às vezes as pessoas te colocam apelido. O que importa é qual é a consciência que você tem, de quem você é. Amém, irmãos? Tudo bem até aqui, irmãos? Ou vai se contaminar na universidade? Ou vai se contaminar com o dinheiro que está vindo fácil ou difícil, não sei. Ou vai se contaminar com as oferendas do mundo. Então no capítulo 1 a gente aprende isso, né? Que Deus corrige o povo e aqueles jovens não se contaminaram, eles ficaram firmes. No capítulo 2, o rei tem um sonho, e aquele capítulo 2 é o centro de Daniel, viu, queridos? Aquele capítulo 2 se cumpriu na vinda de Jesus. Quando Cristo veio, aquele capítulo 2 de Daniel se cumpriu. Porque no capítulo 2 o rei tem um sonho terrível e ele não conta para ninguém. Ele quer que o povo conta. Porque é assim, você tem um sonho, o que você fala? O que alguém fala para você? Me conta o sonho. O rei não, o rei falou assim, eu sonhei, vocês têm que saber o que eu sonhei e depois interpretar o que eu sonhei. Diga só Deus. Diga só o Espírito de Deus. É, meu irmão. É, querido. Com Deus é assim, meu. Só Ele. Eu ouvi uma frase esses dias que eu achei interessante, sabe? Jesus veio para atrapalhar a nossa vida. Alguém já entendeu aí, ó. Às vezes não dá vontade de dar um murro na cara de alguém. O que Jesus fala? Dá outra face. Atrapalhar a gente, irmãos. Né? Esses homens mais assim safadinhos tem por aqui. Às vezes você quer ter 2, 3 mulheres, né? Aí lá vem Jesus e fala o quê? É só uma só, viu, filho? Atrapalhou a gente, irmãos. Atrapalha a gente. Se você crê em outro evangelho, irmão, sai daqui. Porque Jesus atrapalha mesmo, irmão. Entendeu? Você quer ir se apropriar de um dinheiro aí? Ele fala, opa, não. Atrapalhou. Deixa o Senhor revelar a sua vida, meu irmão. Deixa Deus. Lá no Daniel 2, o rei teve um sonho. Quem deu o sonho para o rei? Deus. Acho que foi Deus. E aquele sonho se cumpriu totalmente lá em Mateus, quando Cristo veio. Porque o evangelho é o reino de Deus. É aquela pedra que o rei viu. Então, lá no capítulo 2, a gente vê isso. O rei tem um sonho, ele manda o povo falar o sonho e ainda quer que interprete. Ninguém consegue. Ninguém consegue. Os adivinhos, os sábios, os magníficos não conseguem. Aí lá vem Daniel. E que Daniel diz, eu também não consigo. Mas o Espírito de Deus, ele revela. E aí o Daniel revela. Aí o rei fica todo, né? E aí, meu irmão, você vai falar o que Deus quer que você fale? Porque o Daniel falou. Daniel falou para o rei, é assim, assado. Então no capítulo 2, a gente aprende algumas lições. Nesse capítulo 2, né? Que Deus usa quem quer. Deus usa quem quer, na hora que quer. A história está nas mãos de Deus. Ele que desenrola a história. É isso que a gente aprende no Daniel capítulo 2, que a história está nas mãos de Deus, que o reino de Deus sempre vai triunfar. Porque houve vários reinos, e o último reino que apareceu foi o da pedra. O reino da pedra é o reino de Jesus. O reino de Jesus sempre domina, meu irmão. Sempre domina. O que eu aprendo no capítulo 2 é que a vontade de Deus sempre impera. Você pode correr para cá, correr para lá, dar o seu jeitinho, ter a sua politicagem, mas o jeito de Deus é que vai operar. Aí no capítulo 3 nós temos os 3 jovens na fornalha. Os 3 jovens na fornalha. Por quê? Por que eles foram jogados na fornalha? Porque pecaram? Porque falharam? Porque erraram? Nada disso, irmão. Porque foram fiéis. Foram fiéis a Deus. Você será fiel a Deus mesmo na fornalha? Às vezes eu vejo as pessoas assim, torcendo para os seus times, né? Torcendo para os seus times, com tanta veemência, quando vem para a igreja. Vai ver um show aí de uma, sei lá quem aí vibra, vem para a igreja, senta, e ainda ensina o filho a sentar também. Depois não sabe por que as coisas estão erradas. Você é fiel a Deus? Porque os jovens não tinham pecado, não tinham cometido erro, não tinham falhado com Deus, não tinham deixado de orar, pelo contrário, estavam orando e foram jogados na fornalha. Existe um evangelho aí fora que fala que você só será punido se errar.
que você terá problemas só se você errar. O que eu olho no Evangelho não é isso não, irmão. Todos aqueles que querem servir a Jesus piamente, piamente quer dizer piedosamente, sofrerão perseguições. Meus irmãos, você já ouviu alguma pregação, um pregador pregar um tema assim? Hoje eu quero falar sobre o seguinte tema: que venham as perseguições. Meu irmão, se eu pregar um tema desse, todo mundo vai embora da igreja. Pensou? Hoje eu vou falar o seguinte: meu tema hoje é que venham as perseguições. Rapaz, vai saindo devagarinho pelas portas assim. Mas, irmão, todo que segue a Jesus sofrerão perseguições. Sofrerão perseguições. Sinto muito. Eu sinto muito, essa é a verdade. Irmãos, a igreja está passando, a igreja, não a igreja aqui, nossa, que a igreja está passando, está sendo balançada, irmãos. Muita gente entrou na igreja sem ser salvo, sem ser liberto. Está tudo saindo hoje. Tudo saindo. Está havendo assim um êxodo da igreja para o mundo. E as pessoas batem no peito: estou aqui, eu sou desviado, olha aqui, eu sou isso mesmo, eu aqui. Está havendo um êxodo, irmãos. E eu acho que está bom. Eu acho que está ruim não. Você acha que está ruim? Eu acho que está bom. Êxodo é saída, para quem não sabe. Um êxodo, uma saída. Porque houve um tempo que as igrejas cresceram muito, mas assim, muito assim. Todo mundo vinha para a igreja porque tinha teatro, dança, louvor, bateria, guitarra, tal, e não sei o quê. Mas agora, como aí no mundo também tem um monte também, o povo está saindo. Você é fiel a Deus? Se você consegue falar que não, fala para Deus: Deus, me chama. Olha para mim daquele jeito, Deus. Olha para mim daquela maneira. Porque, meu irmão, sinto muito, mas os fiéis às vezes vão para algo como fornalha. Nós, os cristãos verdadeiros, às vezes passamos por uma fornalha. Agora, você pode ir para a igreja do surf, do skate, dos empresários. Hoje tem uma igreja forte, aí forte no sentido psicológico, dos casais. Eu acho que um lugar onde você prega a genuína palavra, eu não preciso fazer um encontro de casais. Não que eu seja contra. Não que eu seja contra. Uma igreja onde você prega o genuíno evangelho, nós não temos que ter uma escolinha, uma entidade para criança, porque o evangelho ensina, o evangelho capacita. Não que eu seja contra isso, diga de novo isso, antes que alguém saia daí falando que eu falei isso, porque tantas palavras são colocadas na minha boca, parece que eu sou um governador aqui no Brasil. Tantas palavras são colocadas na minha boca, parece até que eu sou alguma coisa que vale a pena. Mas eu sei o seguinte, irmãos, eu não ouvi a historinha de Chapeuzinho Vermelho. Minha mãe desde muito pequenininho eu ouço é Abraão, é Isaac, é Jacó. Eu dormi ouvindo isso. Se eu sou o que eu sou hoje, e eu acho que eu sou uma pessoa íntegra a Deus, reta diante do Senhor, e falo isso com o peito aberto, é por causa da Escritura. É por causa da Escritura. Se eu tenho os meus filhos disciplinados na presença do Senhor, não perfeitos, mas disciplinados na presença do Senhor, é por causa da Escritura. Eles veem em mim, na pastora, a palavra viva. É isso que tem que acontecer. Mas, queridos, os fiéis vão para a fornalha. Eles foram, mas saíram. Mas eles, se não saíssem, eles iam titubear. Eles entraram na fornalha e saíram. Às vezes saem, irmãos, às vezes não. Às vezes não sai, viu, querido? Para com isso, viu? Não fica assim: eu vou para a fornalha e depois saio. Às vezes não sai não, hein? Ó, desde o ano 100 até o ano 300, ninguém saia da fornalha, todo mundo morria mesmo. Se você ler a história da igreja, desde o ano ali 100 até o 300, irmãos, meu Deus do céu, os cristãos eram tochas vivas colocadas nas arenas de Roma. Pegava os cristãos, colocava pinche nos cristãos e acendia, e eram os cristãos queimando vivo na arena para aqueles gladiadores lutarem. E eram fiéis a Deus. Então os fiéis às vezes vão para a fornalha. Amém, queridos? No capítulo 4, nós temos a loucura do Nabucodonosor. A loucura. Ele tem um sonho, ele conta o sonho, e aí o povo fala, ou vem o profeta revelar o sonho, e o tema do capítulo 4 nós vimos que é o céu dominando a terra. Tudo o que acontece na terra é reflexo do céu. Essa foi a lição que eu trouxe aqui para vocês, que o céu domina. E o rei, arrogante e prepotente, foi comer capim. Lembram disso? O rei foi comer capim.
O rei que olha, o Nabucodonosor reinou 45 anos, irmãos. E o Daniel sempre ali, o braço direito dele. O braço direito dele, não para apoiar o rei. 45 anos reinando. E no finalzinho, ele foi comer capim. E então ele se converteu. Qual é a lição que nós aprendemos ali? Que o rei, no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, o rei sabia de Deus. No capítulo 4 ele se rende a Deus. Ele sempre disse, o Deus de Daniel é o Deus forte. O Deus do Sadraque, do Mesaque, de Abdênego é o grande Deus. Mas ele não se rendia a Deus. É muito fácil falar que Deus é grande. É muito fácil você falar que o Deus dessa igreja é poderoso. Que aqui você sente a unção de Deus. Que o poder se manifesta. Você pode até falar isso e não se render a Ele. Porque isso é uma prática comum. Todo mundo que entra aqui fala assim, puxa, que lugar diferente, hein? Puxa vida, eu sinto umas coisas ali. Você pode muito bem, sem se render a Ele. Então no capítulo 4 a gente vê isso. Que o rei vai comer capim. Porque não reconhecia, ele reconhecia a Deus, mas não se rendia a Deus. Então ele vai comer capim, ele reconhece, ele se rende, então ele se converte. E aí o nosso capítulo de hoje, nosso capítulo 5... Nosso capítulo 5, que como falei, propus para vocês, nós vamos apresentar o texto e na outra quarta-feira a gente explica um pouco mais. Amém? Hoje chega então o capítulo 5 e o rei Nabucodonosor morreu. Tá bom? Morreu. Né? Se ele acabou os dias deles do jeito do capítulo 4, ele está salvo. Se não, ele não está não. Não é? E aqui então não é mais o rei Nabucodonosor. Mudou o rei. E vai ser uma mudança intensa aqui. Vamos ler o texto agora, no capítulo 5. Vamos ler o texto. O rei agora chama-se Belsazar. Né? Daniel tem o nome babilônico de Beltesazar. Esse rei chama-se Belsazar, filho do Nabucodonosor. Vamos ler o texto. Vamos apresentar o texto, é um texto longo. Espero que você me acompanhe aí. E leiamos então. Capítulo 5, Daniel, versículo 1. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo, que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém. Beberam neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos seus deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante apareceram uns dedos de mão de homem. No mesmo instante, naquela madrugada, apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam de fronte do candeeiro, ou seja, no lugar mais iluminado, na caiadura da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. Ou seja, o cara ficou apavorado, irmão. Apavorado. O rei ordenou em alta voz que se introduzissem os encantadores, os caldeus, os feiticeiros. Falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que ler essa escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço, e será o terceiro no meu reino. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. 9. Com isto se perturbou muito o rei Belsazar, e mudou-se-lhe o semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha mãe
por causa do que haviam acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: ó rei, vive eternamente. Não se turbe os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem. Olhe para cá, irmãos. Eu tenho que parar aqui nesse ponto. Não é uma convertida falando, é uma ímpia, é uma mundana, dando testemunho, irmãos. Ela chega, entra na sala real e diz: não fica preocupado, há um homem no teu reino. Eu gostaria muito que pessoas falassem isso de nós. Há um jovem, há uma jovem, há um homem, há uma mulher aqui nessa empresa, nessa escola. Há um homem que você pode contar. A rainha mãe ímpia entra lá e fala: há um homem no seu reino. Que essa palavra caia no seu coração nessa noite. O interessante aqui é que os sábios não puderam entender. E se eu dissesse para você que a interpretação sempre foi muito simples? Sabe, eu acredito muito que Deus às vezes cega as pessoas. O próprio Deus às vezes cega para revelar quem nós somos, para revelar corações insubmissos. Deus cega para que pessoas façam coisas absurdas. Há um homem, voltemos ao texto. Há um homem, a rainha mãe entrou e disse: ó rei, não se turbe. Verso 11: há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Olhe para mim. É lógico que ela é uma ímpia falando. Então para ela, qualquer pessoa que tenha revelação tem o espírito dos deuses. Tem um espírito maligno que revela. Porque ela não sabe, ué. Se fosse Daniel falando, não faria isso. Daniel não acha que ele tem o espírito dos deuses. Ele acha isso? Se você perguntasse para Daniel, você tem o espírito dos deuses? O que ele diria? Sim ou não? Mais alto, sim ou não? Não. O que ele falaria? Eu tenho o espírito de Deus. Mas é a rainha dizendo: há um homem que tem o espírito dos deuses. Continua no verso 11, no meio dele: nos dias de teu pai se achou nele o quê? Luz. Meu Deus do céu. Luz. Sabe o que uma falha que nós cometemos? É que às vezes, porque você comete um erro, eu canso de ver o diabo enganar as pessoas assim. Às vezes você comete um erro, um delito, aí o que você faz? Não presto mais, não sirvo mais. Que não serve mais, irmão? Que não presto mais? Se cometeu um pecado, peça perdão para Deus. Mas você é luz, você é um chamado de Deus. Olha o Jonas, irmão, olha para o Jonas. Será que você pecou mais do que o Jonas? Deus disse para o Jonas: você vai e prega em Nínive. Jonas foi? Não, não foi nem na mesma direção, foi na direção contrária. Ele desobedeceu a Deus. E Deus o usou mesmo assim? Deus o usou mesmo assim? Deus não usa irreverentes, aí Deus não usa. Desrespeitosos, aí Deus não usa não. Mas gente que é cristão que às vezes falha, Deus quer usar você, meu irmão, você, minha irmã. Você é a luz, não foi isso que Cristo disse? Vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. O que eu tenho visto é cristão não salgando mais, porque fica entrando nessa pilha: ah, mas eu sou fraco, ah, mas eu não posso, ah, mas eu errei nisso. Meu irmão, se você errou, fala com Deus, porque eu preguei esses dias aqui: perdão é para filhos de Deus, perdão é para nós. O rei teu pai viu luz nele. O rei teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria. Olha só, luz, não começa com inteligência, tá bom? Começa com luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus, dos feiticeiros. Porquanto espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas, solução de casos difíceis se acham neste Daniel.
Irmão, quando você olha para cá assim, não fala assim: ah, mas eu não consigo. Irmão, ele também não conseguia. Olha, vamos ver as atribuições, vamos ver os atributos dele. Verso 12: espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas, solução de casos difíceis, se acharam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar. Chamou-se então a Daniel, e ele chama, pois, Daniel, e ele dará a interpretação. Então nós temos aqui o sonho dado, a intervenção da rainha mãe, o não conseguir dos sábios, não conseguiram, o caso está posto, a situação está posta, tem aqui um homem de Deus, e tem aqui homens ímpios, tem aqui um homem de Deus e uma rainha ímpia, o caso está posto. Chama o Daniel. Irmãos, quando chamar você, não fala lá no seu quarto, não sei, fala lá diante do rei. Quando chamarem você, não fala não, irmão, vá. Lembra daquele texto de Mateus, que fala assim, que naquela mesma hora, o Espírito falará em vós. Lembra desse texto? Ó pequeno rebanho, não fique turbado, porque naquela mesma hora, o Espírito Santo falará na sua boca. E fará lembrar, outro texto, fará lembrar de tudo que nós temos ouvido. Você ouve a Deus? Na hora certa, então, Ele vai usar você. Chama, pois o Daniel. 13, então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios, os encantadores, para lerem esta escritura e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação dessas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretações, solucionar casos difíceis. Agora, se podes ler esta escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura, terás uma cadeia de ouro ao pescoço, um colar de ouro, e serás o terceiro no meu reino. Então respondeu Daniel e disse: na presença do rei, os teus presentes fiquem contigo. Ah, meu Deus do céu, os teus presentes fiquem contigo. Quantos se vendem por tão pouco, quantos se vendem por tão mínimo. Os teus presentes, fiquem contigo. Eu lembro de um filho do profeta, acho que foi Eliseu ou Elias, eu sempre misturo os dois. Eu lembro de um filho, Geazi era o nome dele, um filho de um profeta, um discípulo de um profeta, que o profeta não tinha aceitado o presente de um rei também, acho que era o rei da Síria, não tinha aceito os presentes, e aí o Geazi deu a volta, interceptou o mensageiro e pegou os presentes que era para o Elias, e ficou leproso, Daniel diz: fique para você os teus presentes, dê a outro os teus presentes, fique contigo, e dá os teus prêmios a outro. Todavia eu vou ler ao rei a escritura. Eu não vou perder a chance, né, irmão? Não é? Eu não vou perder a oportunidade, não é? Imagina se chega num lugar assim, alguém fala para você assim: dá para você fazer uma oração aqui? O que você faz? Ora. Aí na oração, em vez de orar, você prega, não é? É tão fácil pregar orando, né, irmão? É maravilha. É maravilhoso pregar orando, porque assim é com o olho fechado, mais fácil, irmão. Mas eu vou ler a escritura, eu vou ler para você. Ele farei saber a interpretação. Aí começa: ó rei, Deus o Altíssimo deu a Nabucodonosor teu pai o reino, e grandeza, e glória, e majestade. Por causa da grandeza que ele deu, povos, nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele.
Matava, o teu pai matava quem queria, e a quem queria deixava com vida, a quem queria exaltava, a quem queria abatia. Quando, porém, o coração do seu pai se elevou, e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real, e passou dele a sua glória. Foi expulso dentre os filhos dos homens, o seu pai, viu, ó rei? O seu coração foi feito semelhante dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses. Deram-lhe comer erva como os bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constitui sobre eles. Teu pai, viu, rei? Depois que ele fala do pai, do Belsazar, aí ele começa, verso 22. Tu, Belsazar, tu que és seu filho, você, rei, filho do Nabucodonosor, não humilhaste o teu coração. E ainda que sabias tudo isso, grava esse versículo que eu vou voltando nele depois. Ainda que sabias tudo isto, e te levantaste contra o Senhor do céu. Por quê, irmãos? Olha para cá. Por que ele levantou? Porque ele pegou os utensílios da casa real e desonrou Deus. Ele pegou os utensílios de Deus e começou a adorar outros deuses. Olha que coisa séria, que eu abordo mais tarde com vocês também. Olha que coisa séria. Estou em que versículo? Me ajuda aí? 23. E te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu e os teus grandes, e as tuas mulheres, e as concubinas, bebeste vinho neles. Além disso, deu louvor aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, que não são deuses, não ouvem, não são deuses, não sabem, não são deuses, mas a Deus em cuja mão está a tua vida, ó rei, e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Então da parte de Deus foi enviada aquela mão que traçou essa escritura. Foi ele que escreveu. Esta, pois, é a escritura, ó rei, que se traçou: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Mene, Mene, Tekel, Parsim. E esta é a interpretação daquilo. Aí ele começa a dar: Mene, contou Deus o teu reino e deu fim nele, deu cabo nele. Na cara do rei, irmãos. Deus contou o teu reino e deu fim, deu cabo nele. Tekel, pesado foste na balança de Deus e foi achado em falta. Você foi pesado e foi achado faltando. Olha, um ímpio, gente. Se Deus julga ímpio, não vai julgar você? Pérez, ou Parsim, que aí tem a língua babilônica e a língua hebraica. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura, e lhe pusessem cadeia de ouro ao pescoço, e proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma hora foi morto Belsazar, rei dos caldeus. Na mesma hora foi morto. E Dario o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Amém, irmãos? Olhe para mim agora, filhos. Que escritura impressionante. Que texto. Não precisa nem comentar, irmãos. O que marca o seu coração? Como Deus é tremendo. Como Deus está perto do ser humano, seja ele quem for, seja o cristão ou não cristão. A vantagem que nós levamos é que você conhece o coração do Pai. Você conhece o coração do Pai. Para eu encerrar agora, eu quero apenas destacar uma liçãozinha aqui só para a gente fechar e retomar semana que vem. Não desperdice as oportunidades. Ele desperdiçou a oportunidade. Ele viu o que Deus fez com o pai dele. Ele viu os 3 jovens ser lançados na fornalha de fogo e sair ileso. Ele viu várias vezes o pai dele ser ensinado pelos profetas de Deus. Ele viu várias coisas. Esse Belsazar viu. Ele viu o pai sendo humilhado. Ele viu os jovens no fogo. Ele viu o pai dele sendo vencedor sobre os reinos do mundo. E desperdiçou a oportunidade. Desonrou a Deus.
desonrou ao Senhor. Esse homem ele não está sem culpa. O que você tem visto de Deus, meu irmão, cuidado. O que você tem ouvido de Deus? Por que que você está deixando seu coração ensoberbecer? Por que que você está ouvindo outras vozes? Por que que nós estamos ouvindo outros espíritos? Esse rei tinha visto tudo que Deus tinha feito com o pai dele. O versículo 22, já falei para vocês, o 22, que nós vimos isso. Você sabe todas estas coisas, Belsazar. Você sabe tudo que aconteceu com seu pai. Você viu. Talvez, meu irmão, esse filho do rei tenha estudado com Daniel e agora finge que não conhece. Ele sabia quem era Daniel. Não desperdice as oportunidades, irmãos. Essa é a lição que eu quero deixar para hoje. Esse rei teve todas as chances de fazer um grande reino, de governar um grande reino, de buscar a Deus. O pai dele tinha se convertido. Não desperdice as oportunidades. É essa a lição que eu tiro aqui para nós, para hoje. O nosso Deus é Deus sobre todo o mundo, sobre todo o universo, não importa quem que seja, Ele reina sobre tudo e todos. Imagina sobre nós, que o conhecemos, que sabemos dos seus feitos, que sabemos das suas realizações, que sabemos das suas obras. Quantos milagres você já viu Deus operar na sua vida, meu irmão? Que você trema e tema diante de Deus, que você submeta a Deus, que você caia em si, que você caia no seu juízo, e que você busque a Deus, porque esse rei perdeu a oportunidade. Ele desperdiçou a oportunidade. Já viu aquele texto de Mateus também? Aquele Mateus que fala assim, vendo não veem. Tem pessoas que vendo não estão vendo. Preferem inventar coisas, inventam a história e acreditar em coisas tolas e bobas. Cristo falava por parábolas para que pessoas vissem e não vissem, ouvissem, mas não entendessem. Não desperdice a oportunidade. Se hoje está vindo revelação ao seu coração, se está vindo revelação ao teu coração, não desperdice a oportunidade. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Aleluias. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Não saia do seu lugar agora, em nome do Senhor Jesus. Não saia do seu lugar. É hora de nós aplicarmos essa palavra, de ministrarmos essa palavra. É um momento singular da pregação, é hora de aplicar a pregação. Feche os seus olhos. E aquilo que o Senhor falou no teu peito, ore a Ele. A substância que Ele colocou dentro da sua boca, fale para Ele o que você entendeu e fala: Senhor, é isso que eu quero ser, é assim que eu quero andar. Me corrija mesmo, Senhor, me ensina mesmo, Senhor, me guia mesmo. Feche seus olhos, mas levanta a sua voz. Feche os olhos, mas abra a sua boca e diga ao Senhor: eis-me aqui, Senhor. O Senhor não me chamou apenas para abrir uma grande igreja, o Senhor me chamou para ser um grande caráter. O Senhor me chamou para ser luz. Não é apenas para ter 1 milhão de pessoas, 2.000 pessoas, 3.000 pessoas. O Senhor me chamou para ser um caráter vivo, um caráter iluminado.